12h01. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Quer ouvir a frequência da periferia? Sintoniza AM 820, Rádio Universitária Paulo Freire. Programa Chega Junto, toda terça-feira às 10 horas. Para mim, a Rádio Paulo Freire vai ser muito importante para colocar em prática tudo aquilo que a gente está vendo nas salas de aula. Que a população enxergue que a universidade está aqui para ela. A gente sonha muito com a possibilidade de ter uma rádio laboratório, né, de ter uma rádio experimental, uma rádio que integre a formação desses alunos com a realidade, com o cotidiano. E a Rádio Paulo Freire ela chega justamente nesse momento para poder trazer mais vida para esse processo, né, que a gente possa justamente pensar nessa comunicação como um direito para todos e todas. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Codinome Resistência. Olá a todos e todas que ouvem a Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820. Eu sou João Lucas, estudante de comunicação da UFPE, e você está ouvindo o Codinome Resistência. Eu sou Danilo Melo, estudante de comunicação pela UFPE e também vou estar com vocês durante o Codinome Resistência. O programa tem esse nome em homenagem ao trabalho Museu da Memória Auditiva, de estudante da UFPE com orientação da professora Raudiane Pereira. Sim, o projeto apresenta histórias de pessoas que foram perseguidas e mortas na ditadura. Foi um período que ainda deixa marcas no Brasil. Hoje, o Codinome Resistência fala sobre as bibliotecas comunitárias de Pernambuco. Junto a Cida Fernandes, a gente vai dar um panorama sobre a situação das bibliotecas aqui no estado. Tudo bem, Cida? Tudo bem. Primeiramente, eu agradeço bastante por estar aqui. É um prazer estar na Rádio Paulo Freire, uma rádio de resistência, né? Sim. Pode apresentar um pouco com quem é você? Bom, eu sou Cida Fernandes. Atualmente, eu sou responsável pelo programa Direito à Leitura do Centro de Cultura Luiz Freire. Também sou assessora da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias e nós somos parceiros da Releitura, que é a rede de bibliotecas comunitárias aqui de Pernambuco. É difícil falar assim, a rede de bibliotecas comunitárias de Pernambuco, como é que ela é, porque existem poucos estudos ainda sobre, não existe um censo nacional do que é bibliotecas comunitárias. Então, eu posso falar um pouco do que é essa rede de bibliotecas que eu assessoro, né, e que ela existe aqui em Pernambuco. Ela começou com a primeira biblioteca que está na rede, que foi em 2000, que é a Biblioteca Multicultural Nascedouro, que fica em Peixinhos. Atualmente, a rede é composta por 8 bibliotecas comunitárias, e essa rede está mapeando outras bibliotecas comunitárias para ampliar. A iniciativa de rede vem por conta da resistência também ao sistema e para a sobrevivência, porque são iniciativas que surgem geralmente na extrema periferia das comunidades, em locais que não têm acesso, as escolas não têm biblioteca, o acesso à biblioteca pública é distante. Mesmo você pensar, Peixinhos é bastante próximo à biblioteca de Olinda, mas para uma criança ir até lá, ela vai gastar no mínimo R$7. Quanto é R$7 no salário mínimo? Depois ela não pode sozinha, pai e mãe trabalham, se vira nos 30. Então o movimento social de bibliotecas comunitárias nasce nas comunidades para suprir esse buraco gerado pelo Estado. E o que é interessante é que encurtando distâncias também, né? Totalmente. Principalmente isso. Legal. E acho que ela desmonta uma falácia que está aí, que é o brasileiro não lê, brasileiro não gosta de ler. Não é verdade. A gente acabou de lançar o livro que eu acho que eu passei para vocês, Brasil que Lê, Bibliotecas Comunitárias e Resistência Cultural na Formação de Leitores, né? Esse foi um estudo feito no Brasil inteiro, do qual a Releitura também participou, tanto com pessoas fazendo a entrevista, como objeto de estudo, né? Então isso é bem interessante. Tá vendo aí? Temos assunto para muita coisa hoje aqui no Codinome Resistência. E se você quiser participar do programa e resistir com a gente, é só ir lá nas redes sociais.
E para dar início à nossa conversa, Cida, começo com uma pergunta que talvez seja importante para elucidar as pessoas de uma confusão que pode acontecer naturalmente, que é qual a diferença de biblioteca pública para biblioteca comunitária? Grosso modo, biblioteca comunitária é biblioteca pública. Né? O que existe a confusão é que biblioteca pública, quando a gente fala biblioteca pública, a gente está falando de biblioteca com vínculo governamental. Então, a biblioteca municipal, a biblioteca estadual, a biblioteca distrital, a biblioteca nacional. São bibliotecas com vínculo institucional público-governamental e com total obrigatoriedade do Estado manter. Que isso a gente tem que chamar atenção. O Brasil é signatário de vários acordos e um deles é que a biblioteca pública, que é o da Unesco, que a biblioteca pública é papel do Estado. As bibliotecas comunitárias são de fins públicos, porque elas são criadas para atender as comunidades. E elas também recorrem a recurso público através de edital, concorrendo a projetos públicos e privados para se manter. E com dinheiro da comunidade, bingo, um se vira nos 30. Sim. Então, ela é pública, comunitária, significa que ela tem autonomia frente aos poderes governamentais. Né? Essa é a diferença. Cida, e como é que são essas bibliotecas? Que a gente ouve falar nessas bibliotecas, mas como são esses espaços delas? Então, eu queria fazer uma inversão aqui. Eita. Como vocês imaginam que são essas bibliotecas? Vocês têm alguma imaginação? O que vocês pensam? Como é que vocês as veem? Eu, assim, com a experiência eu moro por ali por perto, eu já passei por Peixinhos. Então você já conhece um pouquinho mais. Pra mim é spoiler. Então, Danilo, você conhece? Eu conheço algumas poucas, mas eu tenho a impressão que é algo muito, como dizer, precário, assim, que não tem um apoio tão grande para poder se manter. A impressão que eu tenho. As bibliotecas comunitárias, normalmente, elas nascem assim. Elas nascem com muito pouco recurso, quase nenhum recurso. A alternativa de entrar em rede é para resistir a isso. Então, se você vê a Biblioteca Multicultural Nascedouro em 2000, quando ela nasceu, e hoje, ela está muito diferente. Então, elas conseguem recursos em rede para desenvolvimento profissional. Hoje, as redes que são vinculadas à Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, que é o caso da Releitura, cada rede tem um profissional bibliotecário, que é justamente para dar uma qualidade técnica, para a organização do acervo, desenvolvimento de acervo, para a gestão da informação. Tem os mediadores de leitura, que normalmente são profissionais ligados à área de pedagogia, à área de comunicação também, que fazem a mediação articulados ou não com os bibliotecários. E tem uma definição, por exemplo, agora na Bienal estão sendo lançadas algumas publicações da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, integrada pela Releitura, que fala, por exemplo, da condição do acervo. Então, como que você pensa o espaço de leitura? Ele pode ser pobre, mas não precário. Você não ter recurso não quer dizer que ele... Então, tem que ter a qualidade na organização desse espaço, para o conforto, para o atendimento, para o acolhimento, ele é muito bem cuidado. Por mais pobre que ele seja, quando a biblioteca se instala e ela vai... Os profissionais, as pessoas, os moradores vão desenvolvendo o seu olhar e conseguindo recurso, eles vão aprimorando essa qualidade. Então, não é só para ler, né? É para ler bem. Sim. Espaço. Não é só para ler, ela não é, por exemplo, em geral, uma boa parte das bibliotecas comunitárias, elas surgem para ser um espaço onde as crianças vão estudar. Sim. Existem duas separações, mais ou menos. E outras dos movimentos culturais, como é o caso do Boca do Lixo. Então, tem bibliotecas que surgem dos movimentos culturais de juventude, que tem mais clareza do papel da informação, do papel da comunicação e do papel da educação nas suas vidas. Então, eles têm uma pegada bem política. Sim. E tem as que surgem como um espaço mais assistencial de apoio às crianças. Mesmo estas, no momento em que elas vão se desenvolvendo e que vão sendo demandadas pela comunidade, elas vão se ressignificando. Então, a gente estudou 143 casos. E é impressionante como isso revela cada vez mais a resistência. Você falou das crianças. Tem mais algum outro público que essas bibliotecas atingem? Elas atendem todos os públicos. Criança, adolescente, jovens e adultos. As que nascem para atender criança, normalmente o público mais prioritário delas é criança. Sim. Mas à medida em que ela está aberta, em horário fora do horário comercial, ela abre no sábado, ela abre de noite, ela negocia com a associação de moradores, o público vai diversificando. E hoje 100% delas atendem um público muito variado. Cida, já são quantos anos com essa biblioteca? Olha, aqui em Recife,
A Multicultural Nascedouro nasceu em 2000, mas ela começou a ser organizada em 98. E agora, você vendo assim, nesse panorama desse tempo todo, você já vê algum impacto na comunidade, alguma mudança? Bastante. Esse trabalho que a gente fez, ele tem grupos focais. E nos grupos focais, o depoimento das pessoas de como a biblioteca transformou a imagem da comunidade para ela, como ela superou o fracasso escolar a partir do trabalho da biblioteca comunitária. Então, como a biblioteca comunitária ajuda a discutir a identidade negra, como que ela, agora mesmo, tem 12 bibliotecas da rede que estão com uma proposta chamada Papo de Mulher, que são conversas de mulheres, entre mulheres, sobre o que é que está acontecendo nesse país e como isso afeta as mulheres, né? Então, a formação política de jovens, então, tem uma pegada muito política, as que têm uma trajetória mais longa. Então, elas vão... A informação, Paulo Freire tinha razão, né? A gente aprende, a gente não ensina, a gente aprende junto. É verdade. E esse espaço de aprender junto da biblioteca comunitária, ele é absolutamente impactante. Eu acredito que é uma alternativa de resistência que a gente tem que cuidar. Bom, para quem não sabe, e já que a gente está falando aqui sobre resistência, o Codinome Resistência também é um programa musical. E como o tema do programa de hoje é bibliotecas, nós vamos trazer músicas do acervo da Biblioteca Nacional. Vamos ouvir agora Seu Doutor, marcha carnavalesca de Eduardo Souto. O pobre povo brasileiro não tem dinheiro. O ouro veio do estrangeiro, mas ninguém vê o tal cruzeiro. Ó seu doutor, não sangue não, nem deu cavaco. Ó seu doutor, viver assim é um buraco. Ó seu doutor, não sangue não, nem deu cavaco. Ó seu doutor, viver assim é um buraco. Quem sobe lá para o puleiro, esquece cá do galinheiro, só pensa num bom companheiro, a fim de ser o seu herdeiro. Ó seu doutor, não sangue não, nem deu cavaco. Ó seu doutor, viver assim é um buraco. Ó senhor doutor, não sangue não dê nem o cavaco. Ó senhor doutor, viver assim é um buraco. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A gente acabou de ouvir Seu Doutor, marcha carnavalesca de Eduardo Souto. Para quem quiser conferir essa música, é só ir no site da Biblioteca Nacional. Lembrando que você pode nos ouvir e participar do programa nas nossas redes sociais. No Twitter, Instagram, Facebook, que é onde acontece a nossa transmissão ao vivo. Sim, e olha só que legal, pessoal, inclusive para você que está nos acompanhando aí no Facebook. Olha o presentão que a Rádio Paulo Freire ganhou aqui. Você que está na transmissão pode ver aí no vídeo. O Brasil que lê. Bibliotecas comunitárias e resistência cultural na formação de leitores. Eu vou até dar uma aproximada aqui. Presente aqui, ó. A rádio é viva, a gente acabou de ganhar. Muito obrigado, Cida. E basta procurar por Rádio Universitária Paulo Freire, que você encontra a gente bem facinho.
Bom, hoje nós estamos no estúdio com Cida Fernandes. Ela é, entre várias coisas, responsável pelo programa Direito à Leitura do Centro de Cultura Luiz Freire. Cida está com a gente para falar sobre as bibliotecas comunitárias. Para somar na nossa conversa, a gente trouxe o depoimento de Pedro Moura, fundador do coletivo Beco Cultural e organizador da Biblioteca Comunitária Josué de Castro, no CSU, o Centro Social Urbano de Ouro Preto, em Olinda. Vamos ouvir? Então, a gente aqui do coletivo Beco Cultural pensou, acho que uma das primeiras agendas que a gente achou importante entrar e implementar no nosso coletivo, o coletivo Beco Cultural, era justamente essa questão da abertura da biblioteca comunitária, né? Que se transformou na Biblioteca Josué de Castro. Hoje ela conta com mais de 1.200 títulos, né? Um acervo cada vez maior. Acho que na verdade acho que passa de 1.500 livros já. E a importância de que a gente tenta a todo momento universalizar o acesso ao livro, né? Fazer com que a presença do livro físico ele seja naturalizado nos espaços, principalmente nos espaços periféricos. Nós acabamos de ouvir o depoimento de Pedro Moura, que falou um pouco sobre sua experiência com bibliotecas comunitárias. Agora, Cida, o projeto Mapeamento das Bibliotecas Comunitárias de Pernambuco, em parceria com o Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, o FUCultura-PE, aponta que cada vez mais organizações da sociedade civil estão engajadas na abertura de bibliotecas comunitárias, como a Josué de Castro, citada por Pedro Moura no depoimento que acabamos de ouvir. Isso se dá pela falta de investimento público? Totalmente. Eu acho que mais do que as instituições, o que a gente identificou na pesquisa é que o movimento começa geralmente por pessoas e as instituições se agregam, né? Então você busca uma parceria institucional. Algumas surgem de instituições, mas uma boa parte surge pelo movimento das pessoas. Sim. Por não ter acesso ao livro. Que é esse contraponto que a gente diz, brasileiro não gosta de ler? Não, brasileiro não tem acesso a livro. Um livro, qualquer livro hoje é 30, 40, 50 reais. Ah, mas vai no cinema. Não, quem a gente diz que não tem acesso ao livro, também não tem acesso ao cinema. Exatamente. Também não tem acesso ao teatro. Ah, mas vai em bar. Eu conheço quem vai em bar, que tem bar e bar. A gente compra um garrafão de vinho e divide na comunidade, na roda de amigos, né? Esse é um custo. O custo de você ir num bar lá em determinados bairros é outro. Quem vai nesses bares de determinados bairros tem acesso ao livro e às vezes escolhe não ler. Mas a gente está falando de comunidade, de periferia, de gente que cada vez mais produz escrita, né? Alguns artigos dizem que nunca se produziu tanto texto e tão mal. Minha teoria é que porque são pessoas da periferia e negras que estão escrevendo. Nunca se escreveu tanto, nunca se fez tanto literatura, nunca se lutou tanto por saraus, pelo que ele falou, pela democratização do acesso. E por que é que o governo não investe? Olha, nós tivemos a partir de 2006, né, e é bom a gente lembrar que o governo responde à demanda social. Sim. O governo não é bonzinho e faz porque está fazendo. Em 2006, começou toda uma discussão, é muito antiga, mas em 2006 se desenvolveu um grande movimento do Plano Nacional do Livre Leitura, que foi um movimento para realmente estruturar uma política de Estado para o setor. Então, entre 2006 e 2013, houve muito investimento. Os investimentos cresceram tanto que nesse período também cresce muito as iniciativas de biblioteca comunitária, porque tinham financiamentos, tinham recursos, não era assim, ninguém rasgava dinheiro, mas começaram a abrir editais, inclusive para a biblioteca comunitária. E o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas incluiu a definição de biblioteca comunitária como biblioteca pública. Então isso deu um avanço. Só que depois a gente teve o golpe e toda a palhaçada que está... Palhaçada não, porque os palhaços não merecem essa comparação. Né? Toda essa fascistada que está acontecendo aí, a gente sabe que... Bom, primeira coisa, o MINC, as artes, a literatura, né? Porque isso liberta o povo. Então a gente tem que dar mais armas. Eles suprimem a cultura para conseguir fazer os planos deles, né? Totalmente. Em pesquisa divulgada pelo IBGE em 2016, aponta que a taxa de analfabetismo no país atingiu 11 milhões de pessoas. E o Nordeste, aqui a nossa região, é campeã com 14,8% dessa parcela que não sabe ler. Tendo isso em mente, como você vê a chegada dessas
bibliotecas comunitárias dentro daqui do Nordeste e dentro das periferias? Justamente, eu acho que elas fazem um papel ímpar em contribuir para a superação do fracasso escolar. Porque o fracasso escolar ele se dá por várias coisas. Se você ler uma escola pública, a gente tem professores bem formados, tem uma estrutura que é caótica. Qualquer um enlouquece, a saúde mental, as ferramentas que se tem. Se investiu bastante em políticas de leitura num período e depois não se investiu mais. Porque você tem que ter uma escola com biblioteca adequada, com práticas de leitura, que não é aquela didatização. Você é obrigado a ler Machado de Assis. E se eu não quiser ler Machado de Assis, caramba? Porque formar leitores iniciais, não é por obrigação, é por lazer mesmo. A arte é uma obra aberta. A literatura não tem o personagem principal como obra aberta. Ela tem numa estrutura essas específicas. Exato. Assim, então é muito equivocado o projeto político de formação de leitores que tem nas redes escolares. Né? Isso não é culpa dos professores, é culpa da estrutura programática mesmo. Aí as bibliotecas chegam e dão uma sacudida. Por exemplo, tem um exemplo bem legal lá no COC. Tem uma articulação da Biblioteca Popular do COC com uma professora de biblioteca de uma escola que eu não vou lembrar o nome agora, mas a professora é autora também, é a Eric Montenegro. E assim, o quanto foi legal essa parceria, o quanto uma ajudou a outra. Porque não é só a biblioteca que contribui para a escola. A professora pode contribuir na biblioteca também. Sim. Né? E é revolucionário. Agora, isto não tira a necessidade universal de ter biblioteca nas escolas. Sim. Né? Porque senão a gente pensa que as bibliotecas comunitárias não são a solução. A gente luta para que elas sejam reconhecidas como uma rede complementar. Né? Ou seja, a gente pode classificar então as bibliotecas comunitárias como um espaço político de resistência? Totalmente. Elas são, na essência, eu digo que elas são as tataranetas dos centros de documentação criados pela teologia da libertação na década de 50, 60. Que é de quem? Olha só. Né? Que é de quem? Será quem? Eu estou achando que isso aqui é muito tendencioso. Então, agora a gente vai ouvir uma música do acervo da Biblioteca Nacional. Vamos ouvir um trecho do primeiro momento de Allegri Moderato, de Ludwig van Beethoven. Acabamos de ouvir Ludwig van Beethoven, um trecho da sua composição Allegri Moderato. Essa música está no acervo da Biblioteca Nacional. Para acessar, é só ir no site bn.gov.br. Tem muita coisa boa por lá.
A seleção musical de hoje é toda composta pelas músicas da Biblioteca Nacional, porque o tema do Codinome Resistência de hoje é bibliotecas comunitárias. Cida Fernandes está aqui no estúdio para conversar com a gente sobre isso. Cida, quais as maiores dificuldades encontradas por quem mantém uma biblioteca comunitária hoje em Pernambuco? Bom, é comum a todos os projetos sociais, é o pagamento de pessoas. Porque é um entendimento muito assistencialista que coisa para pobre, qualquer coisa serve. E se esquecem que esses profissionais, as pessoas que estão nas bibliotecas comunitárias, longe do imaginário de que são pessoas de qualquer jeito, elas se formam. Elas podem começar sem nenhuma formação, mas a necessidade de atender bem a comunidade, especialmente a comunidade que ela vive, então é meio um espelho, ela vai se aprimorando. E essas pessoas não podem estar voluntário 2 horas na semana para abrir a biblioteca e fechar. Não, ela tem que estar lá um dia inteiro, tem que construir vínculos. Então, manter pessoas é hoje a coisa mais difícil numa biblioteca comunitária. Você consegue doação de livro, você consegue equipamento, tal, mas gente precisa pagar luz, pagar água, comer. Então, esse é uma hora assim, e as pessoas que estiverem nos ouvindo se sensibilizarem para contribuir com as bibliotecas comunitárias financeiramente mesmo, ajudá-las a constituir um fundo para que elas possam manter gente atuando com gente. Sim. E como os administradores dessas bibliotecas podem fazer para que o serviço seja prestado de maneira mais eficaz? Isso, eles buscam o tempo todo, porque assim, a primeira coisa, essas bibliotecas, eu estou falando especialmente da releitura e das que fazem parte da rede nacional, elas têm por princípio a gestão compartilhada. Então não existe um administrador, existe um coletivo que discute inclusive com a comunidade, que faz a gestão do recurso, que pensa o projeto, que vai buscar dinheiro. Então busca em edital público, edital privado, faz bingo, vaquinha, e o resultado disso é discutido e administrado nesse coletivo, né? Cida, como formar profissionais capacitados a atender a demanda dessas bibliotecas? Você tinha falado que tem uma grande dificuldade, né, de você conseguir pessoas para isso. Então, a rede nacional e a releitura a gente tem feito programa de estágio curricular, para poder também influenciar a universidade a perceber esses espaços como espaços profissionalizados, que a gente precisa garantir profissionais para garantir mais recursos para pagar profissionais também, que gente qualificada atrai também condições de você manter pessoas mais qualificadas. Então hoje na rede, até 2010 não tinha nenhum bibliotecário. A partir de 2010, a rede nacional hoje é composta por 11 redes locais, que varia de 8 até 18, 17, 18 bibliotecas em cada rede, e tem de 1 a 2 profissionais bibliotecários que foram formados para isso. Então eles fazem o papel de dar supervisão técnica, então eles orientam, eles fazem a engenharia da circulação da informação, a classificação e a catalogação. A gente desenvolveu metodologias para empoderar a própria comunidade, para que ela possa fazer isso, e o profissional bibliotecário dá esse suporte, né? Aí tem muitos profissionais da área de pedagogia que também estão à frente, tem profissionais da área de sociologia, tem profissionais, todos universitários. A gente viu uma grande parte dos profissionais que atuam em bibliotecas comunitárias tem nível superior, que era uma ficção também, que era tudo gente mal formada, né? Então, há 20 anos atrás, as pessoas que começaram a montar a Biblioteca Multicultural Nascedouro realmente tinham, no máximo, ensino médio. Muitos tinham abandonado a escola. Hoje, praticamente 100% está formado. E os que estão lá já tem gente com mestrado, tem gente concorrendo a doutorado. Então, é um mito, né? Que você tem, que esse trabalho e serviço comunitário é desqualificado. Não é, não. E aproveitando que você falou sobre isso, como a presença do bibliotecário dentro dessas comunidades, dessas bibliotecas comunitárias, pode ajudar na manutenção e no funcionamento mesmo da biblioteca? É uma via de duas mãos, né? De um lado, o profissional bibliotecário ele vai aprender práticas sociais que a gente não tem acesso na universidade. Ele vai aprender a fazer uma outra leitura de estudo de usuário. A gente aprende a fazer estudo de usuário na perspectiva da biblioteca pública. O estudo de usuário na comunidade, a pessoa que está ali, ela mora ali. A maioria dos mediadores de leitura moram na comunidade. Quando entra a Maria, conforme a Maria entra, ele sabe fazer uma leitura de como ela está. O que será que aconteceu? Um outro tipo de leitura. Então, a humanização do trabalho bibliotecário é passada aí. Por outro lado, a parte técnica.
de gestão do acervo, de gestão da informação, é transmitida também para quem está na comunidade. Então é uma troca bem bacana. Bem freiriana. Bom, para continuar nossa seleção musical, feita com as canções do acervo da Biblioteca Nacional, vamos ouvir agora Love You Don't Forget It, composta por Rokusuke Ei. I love you and don't you forget it. I love you and don't you forget it. I love you and don't you forget it, baby. Love me too and you won't regret it. Love me too and you won't regret it. Love me too and you won't regret it, baby. I love you and don't you forget it. I love you and don't you forget it. I love you and don't you forget it, baby. I love you and don't you forget it. That makes 7 times that I said it. I don't see how you can forget it now. I love you in the springtime. I love you in the fall. I love you at a party. We always have a ball. And when you're in my arms, dear, I love you most of all. In the morning and in the evening and when it's cloudy or blue, I'm in love with you, so in love with you, every day of the year. I love you and don't you forget. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. I love you and don't you forget it, baby. Love me too and you won't regret it. Love me too and you won't regret it. Love me too and you won't regret it, baby. I love you and don't you forget it. I love you and don't you forget it. I love you and don't you forget it, baby. I love you and don't you forget it. That makes 20 times that I said it. I don't see how you can forget it now. I love you and don't you forget it. That's one more time that I said it. I don't see how you can forget it now. O mito de... Ouvimos agora I Love You Don't You Forget, música de Rokusuke Ei, que está no acervo da Biblioteca Nacional. E o tema do Codinome Resistência de hoje é bibliotecas comunitárias. Isso mesmo. E não se esqueça que você também pode participar do programa. Basta enviar sua mensagem pelo Twitter, Instagram, Facebook. E lá também você pode ver a nossa transmissão ao vivo. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. E para continuar nossa conversa com Cida, de quem a sociedade pode cobrar a garantia de acesso a livros e espaços públicos de leitura? Do poder público, do Estado. Nós temos que lutar por políticas públicas, né? Eu não sei, dia 7 ou 8, na Bienal, vai ser divulgado o Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas de Pernambuco. Esse plano foi construído com todo o movimento social, então com uma participação intensa desde 2012, e a releitura teve uma participação ímpar, tanto na constituição do Fórum Pernambucano em Defesa do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, quanto do próprio plano estadual, compondo o grupo executivo que elaborou, sistematizou os dados, né? Então, a partir desse plano estadual, ele tem que virar lei, e a lei tem que ter dinheiro. Então, não adianta a gente aprovou o plano e agora cruzou os braços. Não. Nós, movimento social, temos que ir para a disputa do orçamento público. Então, tem que ter dinheiro. Não existe política pública sem dinheiro. E o plano estadual, ele deve ter uma periodicidade de 10 anos com avaliação e monitoramento sistemático. Mas ele não pode ser plano de governo. A cada 4 anos você cria um plano. Ele tem que seguir a política nacional, que também foi uma conquista da gente. A Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, na última etapa da aprovação da PNLE, teve um papel decisivo em enviar GIF, né? Fazer muita mobilização. De um dia para o outro foram 75 mil acessos, né? E a gente conseguiu a aprovação da lei com a nossa participação e com o ciclo de 10 anos, que originariamente o ciclo era de 4 anos, né? Que aí é política de governo, a gente quer política de Estado. Sim. Então, cobrar é um direito constitucional que, embora estejam rasgando a Constituição do Brasil ainda é nossa, e é ela que a gente tem que defender. Então, o Estado tem que prover os recursos e a sociedade tem que cobrar.
monitora. Você falou do Estado. O município também faz parte dessa cobrança da população? Sim, quando eu falo Estado é a esfera pública, né, do todo. Sim. Então, os governos municipais, o Estado através dos governos municipais, estadual e nacional, federal. Né, são as 3 esferas. A República Federativa ela é colaborativa, né? Então eles têm nesse sentido. Sim. E aqui no estado de Pernambuco, onde as pessoas podem achar essas bibliotecas que elas têm acesso? Você falou que não existe um censo, mas... Existe o site, o blog da Releitura. Ali vai ter o endereço e vai ter todos os links. Tem algumas publicações do Full Cultura, que eu imagino que lá deve ter alguns endereços. E a Releitura está fazendo um mapeamento. Acho que nas próximas semanas eles têm um encontro com mais 10 ou 11 bibliotecas, eu não tenho o número ao certo aqui, que já foram identificadas e que vão trazer para a roda para conversar sobre ampliar essa rede aqui em Pernambuco. Esse Releitura PE? Isso, Releitura PE. Pronto, para quem quiser acessar aí em casa, já deixa anotado. Vou dar um tempinho para você pegar o caderno, já deu. Releiturape.wordpress.com, depois dá uma pesquisada lá. Exatamente. Pode falar um pouco sobre a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, a RNBC, e o trabalho que ela faz? Posso. A RNBC ela surge em 2015. Na verdade, é uma articulação que ela vai acontecendo gradualmente. Existe um programa chamado Prazer em Ler, que foi criado pelo Instituto CIA Desenvolvimento Social em 2006. Não casualmente, porque foi em 2006 todo o movimento do PNLL, o Plano Nacional de Mobilização Social. Então, esse investidor privado decidiu investir em projetos de leitura. E daí depois virou biblioteca comunitária, e essas bibliotecas comunitárias foram ampliando, chegando ao mais de 100 financiadas por esse programa Prazer em Ler, que é de desenvolvimento. Então, dentro desse programa, houve o desenvolvimento do eixo acervo, espaço, mediação, critérios de qualidade, toda uma formação para esse coletivo. Quando foi em 2015, já tinham redes. Pernambuco foi uma das primeiras, surgiu Pernambuco, a Releitura, depois a rede de Salvador, que na época chamava-se Enredando, e uma rede em Porto Alegre. Dessas experiências, o próprio Prazer em Ler bebeu para estimular a criação de redes locais. Então, todos os outros estados onde os projetos eram espalhados, começaram a se articular em primeiro polos de leitura, que depois se configuraram em redes. Então, hoje são 11 redes, com mais de 110 bibliotecas no Brasil. Né? Elas todas se articulam pela formação. Então, tem o eixo espaço, acervo, mediação, gestão, incidência política. Eles têm como definição a bandeira de luta é a literatura como direito humano. Então isso é que move toda essa rede para lutar pelas políticas públicas. Ter acesso ao livro é a mesma coisa que ter acesso à democracia, certo? Totalmente. Então, você pode falar eu sei que você vai participar de um seminário daqui a pouco, então pode falar um pouco sobre ele? O seminário, deixa eu dar os dados aqui do seminário que eu já esqueci. Os Descaminhos da Democracia, se não me engano. É um seminário dos 47 anos do Centro Luiz Freire, numa parceria com Juntas, né? Sim, sim. Que vai trazer aí o professor Jaime Bevenuto, da Universidade Federal, da área de Direito, Silvia Camurça, do SOS Corpo, Francisca, que é uma liderança indígena. Então, nesse seminário tem liderança indígena, quilombola, tem representantes das mulheres, da educação e dos direitos humanos, que é para discutir justamente esse cenário. O direito à leitura ele tem tudo a ver com o direito à democracia. Porque o Antônio Cândido, que é o nosso inspirador, ele diz a literatura ela tem 3 funções essenciais. A capacidade de você sonhar, de você ter alteridade, de você construir empatia, né? A capacidade de transmitir o conhecimento sistematizado pelo homem e a capacidade comunicativa. Então, essas 3 habilidades que a gente precisa como ser humano são potencializadas pela literatura como arte. Não é a literatura sujeito. Quem é o sujeito do texto? É a literatura de deixar você mergulhar naquele Machado de Assis que você vai lá para o Rio de Janeiro do século XIX. Para mergulhar no Émile Zola e entender o que acontece com a Revolução Industrial. Porque no livro de história, você não sabe o que aconteceu com a vida do fulano, do Danilo. Mudou tudo, não existia nada, inventaram o vapor. Quem inventou o vapor? Quem me conhece sabe que eu repito sempre isso. Porque é uma coisa muito concreta. Assim. Sim, sim. Se você tem acesso à literatura, se você tem acesso à formação leitora, você tem uma outra leitura de mundo, que é o que dizia Paulo Freire.
Então é uma leitura muito ampliada, não é só a leitura das letras, né? É uma leitura exponencial. E isso, o acesso ao livro te dá, porque o acesso à literatura te dá a capacidade de imaginar. Olha aí. Com isso, com essa linda fala, muito obrigado, Cida. A gente termina o Codinome Resistência de hoje. Muito obrigado pela sua participação aqui, Cida. Foi incrível. Sempre vamos ter você aqui. Eu é que agradeço, convido todo mundo para hoje à tarde na Assembleia Legislativa, e no dia 7 e 8 vão ter 3 mesas na Bienal, que são organizadas em parceria com a Releitura. Cheguem junto lá, olhem a programação da Bienal. É só uma pergunta aqui, só para a gente fechar isso tudo, dar uma amarrada. Então, por que é que ler, que a literatura é resistência? Porque a literatura fortalece a nossa humanidade. E se a gente não for humano, a gente não resiste a esse estado de coisas. Olha aí, muito bom. Lembrando que esse e todos os nossos programas estão gravados no YouTube e no Facebook da Rádio Universitária Paulo Freire. Pois é, o programa de hoje foi produzido por Beatriz Jatobá e Danilo Melo e apresentado por Danilo de Melo e João Lucas França e coordenado por Catarina Polônio. Os trabalhos técnicos são de Larissa Corrêa e de Lucas Dantas. Nas redes sociais, Laís Soares e William Araújo. Todos e todas são estudantes de comunicação da UFPE. Obrigado por ouvir o nosso programa. A gente se despede com uma valsa lenta de nome Eulina, que está disponível também no acervo da Biblioteca Nacional. Até o próximo Codinome Resistência. Tchau. Tchau. Cantada pela Angelina Barroso.